Hoje, Deus te permite respirar mais uma vez. E isso não é pouco. Se você clicou neste vídeo, foi chamado. Este é o seu momento. E o Salmo 60 confirma isso quando declara: dá-nos auxílio contra a angústia, porque vão é o socorro da parte do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele é quem pisará os nossos inimigos. Você não chegou aqui por acaso. Talvez sua alma esteja exausta. Talvez você tenha acordado com o coração pesado. Talvez sua mente esteja confusa com tantas lutas. Mas hoje, esta oração vai ser o abrigo que você tanto procurava. Você já sentiu que foi rejeitado por Deus? Já carregou o peso de acreditar que estava sozinho, sem resposta, sem direção? O salmista começa o Salmo 60 exatamente assim, sentindo-se rejeitado, abatido, como se Deus tivesse se afastado. Mas no meio do clamor, ele encontra esperança. Com Deus, nós faremos proezas. Talvez você esteja agora na mesma posição, sentindo que a luta é maior que você, que o inimigo tem avançado, que as forças já não são suficientes. Mas eu preciso dizer, a rejeição que você sente não é o fim da história. A presença de Deus ainda está aqui. A mão dele ainda está estendida e a vitória já foi decretada no céu. Respira fundo agora e diga em silêncio: Senhor, eu não caminho sozinho. O peso pode ter te acompanhado até aqui, mas não vai permanecer, porque existe uma promessa. Com Deus, você fará proezas. Essa palavra proezas significa conquistas extraordinárias, vitórias impossíveis, resultados que humanamente não poderiam acontecer. Talvez você esteja olhando para sua vida e vendo apenas derrotas. Talvez lembre de tentativas frustradas, de batalhas que não deram certo, de sonhos que parecem estar em ruínas. Mas Deus está dizendo hoje: eu sou o Deus que pisa os inimigos. Eu sou o Deus que restaura. Eu sou o Deus que transforma a derrota em testemunho. Escreva nos comentários agora: eu creio na restauração de Deus. Essa declaração é mais que palavras, é um ato profético. É a sua fé respondendo ao chamado do céu. E se esta oração já está tocando sua alma, inscreva-se agora e caminhe conosco todos os dias. Aqui você não caminha sozinho. Aqui existe uma corrente de fé. Aqui você encontra palavras que sustentam a sua vida. Você já percebeu como muitas vezes confiamos demais no braço humano? Esperamos socorro de pessoas, de sistemas, de recursos. E quando falham, nos sentimos perdidos. O salmista entendeu isso quando disse: vão é o socorro da parte do homem. A verdadeira ajuda não vem das circunstâncias, mas da presença de Deus. Respira mais uma vez e entregue a Ele agora o seu coração. Porque este é o segredo da vitória. Não é lutar sozinho, mas permitir que Deus lute por você. O Salmo 60 nos lembra que a batalha é dura, mas a vitória é certa quando Deus está no comando. Você entrou aqui talvez com a alma ferida, mas vai sair com o coração fortalecido. Porque não é você quem vai vencer, é Deus vencendo por você. O Salmo 60 nos mostra um povo que sentiu o peso da derrota. Eles dizem: tu nos rejeitaste e nos quebraste. Essa frase ecoa como um lamento profundo, como alguém que olha ao redor e vê apenas ruínas. Talvez seja assim que você está, se sentindo hoje, rejeitado, quebrado, como se nada tivesse sobrado em pé. Mas o mesmo salmo que começa com dor termina com esperança. E isso nos ensina algo poderoso. A oração não é apenas um desabafo, é o caminho para a restauração. Você já se sentiu como se estivesse orando e suas palavras não passassem do teto? Já gritou por ajuda e sentiu silêncio em resposta? Já chorou no quarto e acreditou que ninguém ouviu? O salmista sentiu isso também. Mas mesmo assim, ele continuou clamando. Porque a fé verdadeira não é ausência de luta, é insistência em meio à luta. Respira fundo agora e diga em silêncio: Senhor,
Mesmo quebrado, eu confio em ti. Esse é o segredo que transforma a dor em vitória. Confiar em Deus mesmo quando o coração não entende. Porque a fidelidade dele não depende das circunstâncias, ela é constante. Talvez você esteja tentando reconstruir a sua vida com as próprias mãos, tentando resolver problemas sozinho, tentando carregar fardos que não são seus. Mas o salmista nos lembra: dá-nos auxílio contra a angústia, porque vão é o socorro da parte do homem. Isso significa que não importa quantos recursos humanos você tenha, nada se compara ao socorro que vem do alto. Escreva nos comentários: meu socorro vem do Senhor. Essa confissão será um lembrete espiritual de que você não está sozinho nesta batalha. E se esta oração está alcançando o seu coração, inscreva-se agora e permaneça nesta corrente diária de fé. Aqui, você encontrará forças novas todos os dias. Você já percebeu como a dor nos faz sentir sozinhos? Como se ninguém entendesse, como se ninguém pudesse ajudar. Mas o Salmo 60 nos mostra que Deus não se afasta da dor, Ele se aproxima dela. Ele não foge da fraqueza, Ele se revela nela. Respira mais uma vez e entregue a Ele o que você não consegue carregar. Porque quando você reconhece a sua fraqueza, abre espaço para a força de Deus agir. E é isso que transforma a derrota em vitória. O salmista declara: em Deus faremos proezas. Essa não é uma frase de autoconfiança, é uma frase de dependência. É o reconhecimento de que sem Deus não podemos, mas com Ele nada é impossível. Talvez você esteja vivendo dias em que a fé parece pequena, talvez sua oração pareça fraca. Mas a boa notícia é que a vitória não depende da força da sua oração. Depende da grandeza do Deus que responde. E esse Deus está aqui agora, renovando suas forças, restaurando seu coração, levantando você outra vez. O salmista descreve um povo que se sente abalado, como se a terra tivesse se aberto debaixo dos pés. Ele escreve: fizeste a terra tremer, fendeste-a, sara as suas fendas, pois ela treme. Essa imagem é poderosa, porque traduz a sensação de instabilidade que todos nós já enfrentamos. Quem nunca passou por dias em que tudo parecia desmoronar? Em que nada parecia seguro? Em que até mesmo a fé parecia abalada? Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Talvez sua vida pareça cheia de fendas, cheia de rachaduras, cheia de pontos frágeis que ninguém vê. Talvez você sorria por fora, mas por dentro a alma está tremendo. E é nesse ponto que o Salmo 60 se torna tão atual. Ele nos mostra que, mesmo quando a terra treme, podemos clamar a Deus para sarar as nossas fendas. Respira fundo agora e diga em silêncio: Senhor, sara as fendas da minha alma. Deus não ignora os terremotos internos que você enfrenta. Ele sabe das rachaduras escondidas, das dores ocultas, das batalhas silenciosas. E Ele é poderoso para curar, restaurar e firmar os pés novamente. Você já percebeu como a vida, às vezes, nos coloca em lugares instáveis? Um diagnóstico inesperado, uma perda dolorosa, uma traição, um sonho adiado. Tudo isso abala as estruturas da alma. Mas ainda que a terra trema, a palavra garante que Deus é a nossa fortaleza. Ele é a rocha firme debaixo dos nossos pés. Escreva nos comentários: Deus é a rocha da minha vida. Quando você escreve, você está declarando que, apesar do tremor, sua vida está firmada na fidelidade de Deus. E se esta oração está trazendo consolo ao seu coração, inscreva-se agora e continue caminhando conosco todos os dias. Porque aqui, todos os dias, Deus tem uma palavra para sustentar a sua fé. Talvez você olhe para si mesmo e sinta vergonha das rachaduras que carrega. Talvez acredite que só poderia se aproximar de Deus se estivesse inteiro, forte, perfeito. Mas o Salmo 60 nos mostra que Deus não rejeita quem clama em meio às fendas. Pelo contrário, é nas fendas que Ele revela o seu poder.
Respira mais uma vez e permita que essa verdade se torne real em sua vida. Porque as rachaduras que hoje você carrega podem se tornar testemunhos amanhã. As fendas que hoje doem podem se transformar em marcas de vitória. O tremor que hoje assusta pode se tornar memória de um recomeço. O salmista entendeu que não podia curar as fendas sozinho. Por isso clamou: sara as suas fendas. Assim, também você. Não tente sozinho. Não carregue sozinho. Não lute sozinho. Deus está pronto para sarar, restaurar e levantar você. No meio do lamento, o salmista levanta uma bandeira de esperança. Deste um estandarte aos que te temem, para o arvorarem em favor da verdade. Essa imagem é poderosa, porque mostra que mesmo em meio à dor, Deus entrega ao seu povo um símbolo de vitória, um sinal de que Ele ainda está no controle. Talvez você se sinta derrotado, mas Deus está levantando um estandarte sobre a sua vida. Talvez as batalhas tenham deixado marcas, mas o estandarte da presença dele continua erguido. Esse estandarte representa proteção, representa direção, representa identidade. Respira fundo agora e diga em silêncio: Senhor, eu me refugio debaixo do teu estandarte. Você já percebeu como em uma batalha o estandarte define quem está vencendo? Enquanto a bandeira está erguida, ainda há esperança. Assim é com você. A sua esperança não morreu. A bandeira de Deus ainda está sobre você. Talvez o inimigo tenha tentado fazer você acreditar que a derrota é definitiva. Mas quando Deus levanta o estandarte, ele declara: você ainda é meu. Você ainda tem promessa. Você ainda terá vitória. Escreva agora nos comentários: o estandarte de Deus está sobre mim. Essa declaração sela espiritualmente o que já está acontecendo sobre sua vida. E se esta oração está tocando seu coração, inscreva-se agora e permaneça nesta corrente diária de fé. Aqui, todos os dias, a palavra, oração e renovo para a sua alma. O salmista sabia que o estandarte não significava ausência de luta, mas presença de direção. Deus não prometeu caminhos fáceis, mas prometeu bandeiras levantadas, sinais visíveis de que Ele não nos abandona. Respira mais uma vez e permita que essa presença cubra a sua mente agora. Talvez você esteja lutando por sua família, por seus filhos, por sua saúde, por sua paz. E às vezes parece que está sozinho nessa batalha. Mas hoje, Deus ergue o estandarte sobre você e declara: eu estou contigo. Eu sou a tua bandeira. Eu sou a tua vitória. Esse estandarte é também um lembrete para o inimigo. Quando ele olha e vê a bandeira do Senhor sobre sua vida, ele sabe que não pode prevalecer. Ele sabe que você tem dono. Ele sabe que há um Deus maior que pisa sobre os inimigos. O salmista declara: mostraste ao teu povo coisas duras. Fizeste-nos beber o vinho da perplexidade. Essas palavras revelam uma experiência de confusão, de provação, de momentos em que tudo pareceu perder o sentido. Quem nunca viveu dias em que olhou para o céu e perguntou: Deus, por quê? Quem nunca enfrentou situações tão duras que até mesmo a fé parecia não dar respostas? Talvez seja assim que você se sente agora. O coração perplexo, a mente cansada, a alma sem entender os caminhos. Mas perceba que o salmista não esconde essa dor de Deus. Ele a entrega em oração. Ele não mascara, não disfarça, não finge força. Ele derrama sua perplexidade diante do Senhor. Respira fundo agora e diga em silêncio: Senhor, eu entrego a Ti até aquilo que não entendo, porque a fé não é ausência de perguntas. Fé é continuar caminhando mesmo quando as respostas não chegam. A fé é confiar que Deus continua sendo Deus mesmo quando os caminhos parecem confusos.
Talvez você tenha bebido do cálice da dor, do vinho amargo da perda, da perplexidade, diante de situações que você não sabia explicar. Mas o Salmo 60 mostra que até nesses momentos há esperança. Porque Deus não rejeita o clamor de um coração sincero. Você já percebeu como a vida às vezes nos deixa sem chão? Uma notícia inesperada, uma reviravolta repentina, um caminho que parecia seguro e de repente se torna incerto. Mas é exatamente aí que a presença de Deus se revela mais forte. Ele não promete que não haverá perplexidade, mas promete que nunca faltará socorro. Escreva agora nos comentários: eu confio em Deus mesmo sem entender. Essa frase é uma semente que transforma a perplexidade em confiança. E se esta oração está fortalecendo sua alma, inscreva-se agora e caminhe conosco todos os dias. Aqui, você terá sempre um espaço para renovar sua fé e descansar na presença do Senhor. Respira mais uma vez e deixa o Espírito Santo ministrar ao seu coração. Ele está transformando as perguntas em confiança, a dor em esperança, a perplexidade em dependência. O salmista reconheceu que havia dureza, mas também reconheceu que Deus era refúgio. Assim também você. Não negue a dor, mas também não esqueça da promessa. Não esconda as lágrimas, mas também não deixe de enxergar a fidelidade. Porque mesmo quando o cálice da perplexidade chega às mãos, Deus é capaz de transformá-lo em testemunho. Ele é capaz de usar as dores mais profundas para gerar em você uma fé mais sólida. Ele é capaz de transformar confusão em clareza, silêncio em resposta, noite em manhã. O salmista continua declarando que Deus falou em sua santidade. Exultarei, repartirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade e meu é Manassés. Efraim é a força da minha cabeça. Judá é o meu legislador. Essas palavras carregam uma verdade profunda. Deus continua no comando. Mesmo quando o povo se sente rejeitado, mesmo quando tudo parece perdido, o Senhor afirma: meu é tudo, eu governo sobre todas as coisas. Talvez você esteja olhando para a sua vida e vendo caos, instabilidade, ruínas. Talvez você pense que perdeu o controle, que não sabe mais como resolver. Mas o Salmo 60 lembra que, mesmo quando nós não controlamos nada, Deus ainda governa tudo. Ele é o dono da terra, Ele é o dono do tempo, Ele é o dono da história. Respira fundo agora e diga em silêncio: Senhor, eu confio no Teu governo sobre a minha vida. Você já percebeu como o medo tenta convencer você de que tudo está perdido? Como as vozes internas dizem que não tem mais saída, que não há solução. Mas Deus responde, dizendo: meu é Gileade, meu é Manassés, eu ainda governo, eu ainda tenho domínio. Isso significa que a sua vida não está solta, não está à deriva, não está perdida. Ela continua nas mãos de um Deus soberano que conhece os detalhes e tem o poder de mudar qualquer cenário. Escreva agora nos comentários: Deus ainda governa a minha história. Essa frase sela espiritualmente a sua confiança no poder do Altíssimo. E se esta oração está fortalecendo você, inscreva-se agora no canal. Aqui você encontrará todos os dias uma palavra que renova, uma oração que fortalece, um abrigo para sua alma cansada. Talvez você não entenda os caminhos agora. Talvez a estrada pareça escura, mas saiba disso. Deus é o Senhor da estrada. Ele mede o vale, Ele reparte as terras, Ele decide os rumos. E se Ele está no comando, você pode descansar. Respira mais uma vez e deixa essa verdade encher a sua mente. Eu não preciso controlar tudo, porque Deus já controla. O salmista nos lembra que Judá é o legislador. Isso significa que o louvor é a lei que governa.
Quando você escolhe louvar mesmo na dor, você está dizendo ao mundo espiritual: Deus ainda está no trono. Quando você decide levantar gratidão mesmo em meio à angústia, você declara que Ele ainda reina. Por isso, não deixe que o medo governe você hoje. Deixe que a presença de Deus seja a lei. Deixe que a fidelidade seja o guia. Deixe que a misericórdia seja a bandeira. Porque o Senhor ainda tem domínio sobre tudo. O Salmo 60 continua revelando um diálogo profundo entre a alma humana e a fidelidade de Deus. O salmista diz: Moabe é a minha bacia de lavar. Sobre Edom lançarei o meu sapato. Sobre a Filístia jubilarei. Essas palavras podem parecer distantes, mas carregam um simbolismo poderoso. Elas falam de domínio, de autoridade, de vitória sobre os inimigos. Deus estava lembrando ao seu povo que nada escapa ao seu controle. Talvez você esteja vivendo um tempo em que os inimigos parecem estar em vantagem. Pode ser a enfermidade, tentando avançar. Pode ser a ansiedade roubando o sono. Pode ser o medo tirando sua paz. Mas assim como Deus declarou domínio sobre as nações que cercavam Israel, Ele declara hoje domínio sobre tudo aquilo que tenta roubar a sua vida. Respira fundo agora e diga em silêncio: Senhor, eu descanso porque sei que Tu dominas sobre todas as coisas. Você já sentiu que estava cercado, como se todos os lados da sua vida estivessem pressionados, como se não houvesse saída? O povo de Israel sentiu isso muitas vezes, e talvez seja assim que você se encontra hoje. Mas aqui está a verdade: o cerco não define o resultado, Deus define. E quando Ele se levanta, os inimigos se dissipam. O salmista descreve Moabe como bacia de lavar, uma expressão que mostra desprezo, mostrando que até mesmo os inimigos, que pareciam fortes, estavam debaixo do controle de Deus. Edom, que representava um povo hostil, seria reduzido ao símbolo de algo inferior, como um sapato lançado. Isso significa que Deus não apenas dá vitória, Ele mostra que nenhum inimigo é maior do que a sua autoridade. Talvez o inimigo tenha tentado convencer você de que tem poder sobre a sua vida. Talvez tenha usado circunstâncias para tentar colocar medo, insegurança, dúvida. Mas a palavra do Senhor é clara: sobre Edom lançarei o meu sapato. Isso é Deus dizendo: eu piso, eu domino, eu governo. Escreva agora nos comentários: Deus tem domínio sobre os meus inimigos. Essa declaração sela espiritualmente a autoridade de Deus sobre tudo o que tem se levantado contra você. E se esta oração está tocando profundamente sua alma, inscreva-se agora no canal e caminhe conosco todos os dias. Porque a cada manhã, o Senhor tem um renovo para a sua vida. Você já percebeu como às vezes os problemas parecem maiores do que realmente são? Quando estamos cansados, a mente amplifica as lutas. Uma dificuldade parece um gigante. Um obstáculo parece um muro intransponível. Uma palavra negativa parece um decreto final. Mas quando olhamos da perspectiva de Deus, entendemos que tudo o que nos ameaça é pequeno diante da grandeza dele. Respira mais uma vez e sinta o peso saindo do seu peito. O Senhor está lembrando você: eu sou maior que a tua ansiedade. Eu sou maior que a tua enfermidade. Eu sou maior que as vozes que tentam te derrubar. O Salmo 60 mostra que o povo clamava por auxílio, porque reconhecia que o socorro humano era vão. Eles sabiam que não adiantava confiar em alianças, em estratégias, em números. A verdadeira vitória só viria quando Deus agisse. E essa é uma lição que precisamos trazer para hoje. Quantas vezes confiamos mais nas nossas forças do que na presença de Deus? Quantas vezes acreditamos que só seremos vitoriosos se tivermos recursos, conexões, capacidades? Mas a palavra do Senhor nos lembra que até quando estamos em falta, Ele é suficiente.
Até quando não temos, Ele provê. Até quando não sabemos, Ele guia. Talvez você tenha acordado hoje com a sensação de que não consegue mais lutar. Talvez o salmista pergunta: quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Não serás tu, ó Deus, que nos tinhas rejeitado? E não saías, ó Deus, com os nossos exércitos? Essa oração é carregada de vulnerabilidade. É o reconhecimento de que, por mais que houvesse exércitos, armas e estratégias, sem a presença de Deus não haveria vitória. Talvez você esteja se perguntando exatamente isso. Quem vai me conduzir agora? Quem vai me guiar nesse caminho difícil? Quem vai me ajudar a atravessar esta luta? E o céu responde: é o Senhor, Ele mesmo. Não são os recursos humanos, não são as forças próprias, não são as portas naturais. É o próprio Deus que vai à frente. Respira fundo agora e diga em silêncio: Senhor, eu preciso que Tu me conduzas. Você já percebeu como a vida, às vezes, parece uma cidade fortificada? Portas fechadas, muros altos, obstáculos que não conseguimos atravessar. Parece que tudo foi trancado contra nós. Foi assim que Israel se sentiu diante de Edom. Mas o salmista não ficou apenas olhando para os muros, ele olhou para o céu. Ele reconheceu: sem Deus não atravessamos, sem Deus não vencemos. E talvez você esteja diante de uma cidade fortificada hoje. Pode ser uma enfermidade que não cede aos tratamentos. Pode ser uma crise financeira que parece intransponível. Pode ser um relacionamento que parece perdido. Mas a palavra garante: Deus é quem conduz, Deus é quem guia, Deus é quem abre caminho onde não há. Escreva agora nos comentários: Deus é quem me conduz. Essa declaração vai alinhar sua mente e seu coração à direção do Espírito Santo. Se esta oração está trazendo paz e clareza para a sua vida, inscreva-se agora no canal e continue caminhando conosco. Aqui você sempre encontrará refúgio e fortalecimento para sua alma. O salmista ainda reconhece algo profundo. Sem a presença de Deus, até a força do exército se torna inútil. Isso nos lembra de que não é a quantidade de recursos, não, é a força das mãos. Não é a sabedoria humana que decide o resultado. É a presença de Deus. É Ele quem garante a vitória. Respira mais uma vez e entregue a Ele tudo o que você não consegue controlar. Talvez você esteja se sentindo rejeitado, como se Deus tivesse se afastado. Foi assim que o salmista se sentiu quando disse: Tu nos tinhas rejeitado. Mas perceba, a oração continua. Porque a fé verdadeira não para no sentimento, ela continua no clamor. Mesmo quando se sente rejeitado, o salmista não parou de buscar. E isso é uma lição para nós. Não deixe que os sentimentos silenciem a sua fé. Continue orando, continue clamando, continue buscando. Você já viveu dias em que sentiu o silêncio de Deus? Já passou por momentos em que orou e não ouviu resposta? Nesses momentos, é fácil acreditar que Ele se afastou. Mas a verdade é que, mesmo em silêncio, Ele continua presente. Mesmo quando parece ausente, Ele continua governando. E o que o salmista nos ensina é que a rejeição aparente não é ausência real. Deus pode até permitir tempos de silêncio para nos ensinar a depender mais, mas Ele nunca abandona os que o buscam de coração. Talvez hoje você precise ser lembrado disso. Você não está sozinho. Mesmo quando parece, Deus continua guiando seus passos. Mesmo quando você não sente, Ele continua conduzindo a sua história. E eu quero que você receba isso como profecia. A cidade fortificada que parecia impossível será atravessada. O muro que parecia intransponível será derrubado. O caminho que parecia bloqueado será aberto. Porque Deus é especialista em abrir portas onde não há. Escreva novamente nos comentários: Eu creio que Deus vai abrir o caminho. Essa frase é um selo de fé sobre este dia.
E se essa palavra trouxe fé ao seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa lembrança. Deus ainda é o guia, Deus ainda conduz, Deus ainda abre caminhos. O salmista continua clamando: dá-nos auxílio para sairmos da angústia, porque vão é o socorro da parte do homem. Essas palavras são um lembrete eterno de que a verdadeira vitória não depende de mãos humanas, mas da intervenção divina. Talvez hoje você esteja sentindo o peso da angústia. Talvez os pensamentos estejam pesados. Talvez a alma esteja cansada. Talvez você acorde todos os dias tentando encontrar força onde não existe mais. Mas aqui está a verdade. O socorro humano é limitado, mas o socorro de Deus é infinito. Respira fundo agora e diga em silêncio: Senhor, eu recebo o teu auxílio nesta manhã. Você já percebeu como confiamos facilmente no braço humano? Às vezes depositamos nossa esperança em médicos, em recursos financeiros, em conexões profissionais, em amigos. Não que essas coisas não tenham valor, mas o salmista nos lembra: sozinho, o homem é vão. O verdadeiro socorro vem do alto. Talvez você esteja esperando alguém resolver sua luta. Talvez esteja contando com a ajuda de pessoas que até hoje não responderam. Talvez sua alma se frustrou porque depositou expectativa em quem não pôde corresponder. Mas escute, hoje o Senhor te chama para alinhar sua esperança no lugar certo. Não é o homem que vai sustentar você, é o Senhor. Escreva agora nos comentários: meu socorro vem de Deus. Essa declaração reposiciona sua fé e alinha sua alma ao cuidado do Altíssimo. E se esta oração está alcançando você, inscreva-se agora e caminhe conosco todos os dias, porque aqui, diariamente, você terá um lembrete de que não caminha sozinho. O salmista sabia que o socorro humano tem fim. As pessoas podem até ajudar, mas se cansam. Os recursos podem até suprir, mas acabam. As conexões podem até abrir portas, mas se fecham. Mas Deus não se cansa, não se esgota, não se fecha. Ele é fonte inesgotável de auxílio. Respira mais uma vez e entrega a Ele a sua angústia. Você já enfrentou situações em que ninguém podia ajudar? Já sentiu que explicava sua dor, mas ninguém entendia? Já chorou e percebeu que nem as palavras alcançavam o que estava dentro da alma? É exatamente nesse lugar que Deus se revela. Ele entende o que ninguém entende. Ele ouve o que ninguém escuta. Ele enxerga o que ninguém vê. E quando você coloca sua confiança no socorro dele, a angústia começa a perder força, porque você entende que não precisa caminhar sozinho. O Senhor mesmo te sustenta. Talvez você esteja cercado por batalhas internas. Talvez a mente esteja travada em lembranças ruins. Talvez o corpo esteja cansado e a alma esgotada. Mas receba isso como voz profética. Deus é seu auxílio presente. Ele não vai apenas te observar lutar. Ele vai lutar por você. E é aqui que o Salmo 60 se torna ainda mais poderoso. Porque depois de clamar por auxílio, o salmista declara com fé: em Deus faremos proezas, porque Ele é quem pisará os nossos inimigos. Ouça isso com atenção. Não é talvez, não é quem sabe, não é se der certo. É uma certeza. Em Deus, você fará proezas. Proeza significa conquista incomum, vitória extraordinária, milagre inesperado. É aquilo que, humanamente, não seria possível, mas que pela mão de Deus se torna realidade. Escreva novamente nos comentários: em Deus, eu farei proezas. O salmista fecha o clamor com uma declaração de fé que atravessa os séculos. Em Deus faremos proezas, porque Ele é quem pisará os nossos inimigos. Essa frase não é apenas poesia, é uma proclamação de vitória, é um decreto espiritual.
É a lembrança de que, por mais que as lutas sejam duras, com Deus o resultado é certo. Talvez você olhe para o seu presente e não consiga enxergar nada além da batalha. Talvez o cansaço seja tão grande que até acreditar já parece difícil. Talvez a mente diga, não há saída. Mas a palavra declara, com Deus há sempre uma saída. Com Deus há sempre uma chance. Com Deus há sempre uma vitória reservada. Respira fundo agora e diga em silêncio: em ti, Senhor, eu farei proezas. Você já pensou na força dessa palavra, proezas? Ela não fala de coisas comuns, mas de feitos grandiosos. Significa que aquilo que parecia impossível será testemunho. Aquilo que parecia derrota se tornará vitória. Aquilo que parecia fim se tornará um novo começo. Quantas vezes você já se olhou no espelho e pensou que não teria forças para continuar? Quantas vezes acreditou que não conseguiria atravessar o vale? Quantas vezes sentiu que a luta era grande demais? O salmista também sentiu isso, mas no fim, ele declarou com convicção: em Deus faremos proezas. Escreva agora nos comentários: em Deus eu vencerei. Essa confissão vai se tornar lembrança no seu coração quando as lutas tentarem te enfraquecer. E se esta oração está fortalecendo a sua fé, inscreva-se agora e não caminhe sozinho. Todos os dias há uma palavra para renovar você e restaurar a sua esperança. Talvez a sua vida hoje esteja marcada por batalhas que ninguém vê. Batalhas internas, batalhas espirituais, batalhas emocionais. Talvez você sorria para fora, mas por dentro ainda está lutando. Mas aqui está a boa notícia. Não importa o tipo de inimigo, não importa o tamanho da luta, o Senhor já declarou que é Ele quem pisa sobre eles. Respira mais uma vez e entrega ao Senhor o que você não consegue vencer. Os inimigos que se levantam contra você podem até parecer fortes, mas diante de Deus, eles não resistem. É Ele quem pisa. É Ele quem silencia. É Ele quem coloca fim à batalha. Essa é a razão pela qual você pode descansar. Você não precisa lutar sozinho. E mais, em Deus faremos proezas. Isso significa que não será apenas vitória mínima, não será apenas escapar por pouco. Será vitória completa, vitória ampla, vitória que envergonha os inimigos. E o Salmo 60 é um retrato fiel das nossas lutas internas. Ele começa com a sensação de rejeição, passa pelo reconhecimento da fraqueza humana e termina com a certeza da vitória em Deus. Essa jornada é exatamente a nossa. Muitas vezes nos sentimos quebrados, mas a promessa é que seremos restaurados. Muitas vezes experimentamos derrotas, mas a palavra garante que em Deus faremos proezas. Talvez você esteja vivendo um ciclo parecido. O início foi marcado por dor, rejeição, perplexidade. Mas hoje Deus está conduzindo você para a parte final, a vitória. Não uma vitória frágil, não uma vitória parcial, mas uma vitória completa, firmada na fidelidade dele. Respira fundo agora e diga em silêncio: Senhor, eu caminho para a vitória que o Senhor preparou para mim. Você já percebeu como a vida é feita de estações? Há tempos de choro, há tempos de silêncio, há tempos de espera. Mas também há tempos de colheita, tempos de resposta, tempos de vitória. O Salmo 60 nos mostra que o mesmo povo que se sentiu rejeitado também pôde experimentar restauração. O mesmo coração que chorou em perplexidade também pôde declarar confiança. O mesmo clamor que pediu auxílio também pôde proclamar: em Deus faremos proezas. E essa é a sua jornada também. O que começou com dor, terminará em testemunho. O que começou com lágrimas, terminará em cântico. O que começou com rejeição, terminará em restauração. Escreva agora nos comentários:
A minha história termina em vitória. Essa confissão será como uma chave profética para selar tudo o que Deus está fazendo em sua vida. E se esta oração está confirmando no seu coração o que o Espírito já está falando, inscreva-se agora e permaneça conosco todos os dias. Aqui, sua fé será alimentada, sua alma será fortalecida e você nunca mais vai sentir que caminha sozinho. O salmista reconheceu que sem Deus nada poderia fazer. Ele declarou que o socorro humano é vão. Isso é poderoso, porque nos lembra de que não é o tamanho da luta que importa, mas o tamanho do Deus que luta por nós. Não é a força do inimigo que decide, é a fidelidade do Senhor. Respira mais uma vez e deixa essa certeza encher sua alma. Eu não estou sozinho. Deus luta por mim. Talvez você esteja diante de inimigos invisíveis, medos que não consegue explicar, ansiedades que roubam o sono, inseguranças que paralisam. Talvez sejam inimigos visíveis, problemas financeiros, enfermidades, relacionamentos abalados. Mas independentemente de quais sejam, a promessa continua. A mesma: é Deus quem pisa sobre os inimigos, e mais, é em Deus que você fará proezas. Isso significa que sua vitória não será comum, será incomum. Não será natural, será sobrenatural. Não será pequena, será grande. Você já percebeu como Deus gosta de virar histórias improváveis? Como Ele escolhe os cenários mais difíceis para mostrar a sua glória. Assim foi com Israel, assim será com você. O impossível se tornará palco da fidelidade dele. Escreva novamente nos comentários: o impossível será vencido pelo meu Deus. E guarde essa palavra no coração, porque em breve você vai olhar para trás e perceber que aquilo que parecia fim era apenas o começo de um grande testemunho. Respira fundo outra vez e sinta o Espírito Santo enchendo sua alma de paz e confiança. O Salmo 60 é um lembrete de que não é a força do homem que decide a batalha. É a presença de Deus. Por isso, mesmo quando as circunstâncias ainda parecem confusas, você pode descansar. O final da história já foi escrito e o final é vitória. O Salmo 60 começou com dor, com sensação de rejeição, com perplexidade diante das lutas. Mas ele termina com esperança, termina com vitória, termina com a certeza de que em Deus faremos proezas e Ele é quem pisará os nossos inimigos. Esse é o resumo da nossa jornada espiritual. O que começa em lágrimas, termina em cântico. O que começa em ruínas, termina em reconstrução. O que começa em derrota, termina em vitória. Talvez você tenha entrado nesta oração com o coração pesado, acreditando que não havia saída. Talvez tenha se sentido como o salmista, rejeitado, quebrado, como se estivesse bebendo o cálice da perplexidade. Mas ao longo desta palavra, o Espírito Santo foi lembrando você de que ainda existe esperança. E agora, aqui no encerramento, ele confirma: a vitória já foi decretada. Respira fundo agora e diga em silêncio: Senhor, eu recebo a vitória que vem de Ti. O Senhor não ignora as batalhas que você enfrenta. Ele sabe das lágrimas que você derramou. Ele conhece os medos que você carrega. Ele vê as rachaduras escondidas na sua alma. Mas ele também declara que nada disso é maior do que a fidelidade dele. Você já percebeu como Deus transforma histórias improváveis? Como ele escolhe cenários de derrota para mostrar que é capaz de virar tudo de ponta cabeça? Assim foi com Israel, assim será com você. O lugar que parecia fim será lembrado como o lugar de um novo começo. O tempo que parecia perdido será lembrado como tempo de aprendizado. A dor que parecia insuportável será lembrada como testemunho de vitória. Escreva agora nos comentários: eu termino esta oração em vitória. Essa confissão sela espiritualmente o que o Senhor já está fazendo dentro de você.
E se esta oração falou com você, inscreva-se agora no canal, ative o sininho e compartilhe esta mensagem. Porque alguém que você conhece precisa ouvir que a rejeição não é o fim, que a derrota não é definitiva, que a dor não é eterna. Respira mais uma vez e sinta a presença de Deus invadindo sua alma. Ele está limpando culpas antigas, está restaurando esperanças perdidas, está levantando sonhos que estavam adormecidos. O salmista declarou que o socorro humano é vão. E essa é a chave da nossa fé. Não é pela força do homem, é pela presença de Deus. Talvez você esteja olhando para a sua vida e não veja forças, mas não é você quem vai vencer. É Deus quem vai lutar por você. Não é você quem vai pisar os inimigos, é Ele quem vai esmagá-los. E escute bem, isso não é apenas uma promessa para o futuro distante. É uma palavra para hoje. Ainda, hoje você pode começar a enxergar sinais de que Deus está mudando o cenário. Ainda hoje você pode perceber que o inimigo não tem a última palavra. Ainda hoje você pode descansar, sabendo que a fidelidade dele não falha. Respira fundo outra vez e entregue ao Senhor o que ainda te prende. E declare em silêncio: Senhor, eu descanso porque sei que a vitória vem de ti. Você entrou aqui com peso, mas vai sair com presença. Você atravessou a tempestade e encontrou abrigo. E quem se esconde no esconderijo do Altíssimo nunca sai igual.